nós a fé, para que com fé nos acheguemos a Ele e nos aproximando dEle, recebamos o que dEle e somente dEle podemos receber. Eu oro ao Senhor para que toda honra, para que toda glória e para que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Eu convido a você para que abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Uma curta meditação antes de passarmos a ceia do Senhor. No versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. É interessante este texto, que o próprio texto já revela o seu significado. 7 estrelas na mão direita do Senhor, 7 candelabros de ouro, no meio dos quais o Senhor Jesus se movia. E então é dito a João o mistério que viste, o que significa, pois as 7 estrelas que viste na mão direita do Senhor são os 7 anjos das 7 igrejas. E os candelabros, ou candeeiros, ou castiçais que vistes são as 7 igrejas. Bem está que as igrejas sejam candeeiros, candelabros, castiçais. Por quê? Porque cada um deste candelabro, deste candeeiro, que não diz quantos braços tinha, tem mais de uma lâmpada. E assim é cada igreja. Cada igreja ilumina através de todos os que estão na igreja. Cada um de nós é lâmpada, com unção e acesa pelo fogo do Senhor. E a Bíblia diz: não se acende uma lâmpada para deixá-la embaixo, mas para colocá-la no alto, no velador, no lugar aonde ela poderá iluminar a todos os que estão na casa. Assim, a igreja também brilha, e brilha pela luz de cada um, e a luz de cada um se soma e se torna a luz da igreja. E aonde está a igreja, ali ela brilha. E se ela for removida do seu lugar, haverá escuridão. É uma das palavras que o Senhor diz: se não te converteres, se não te arrependeres, venho contra ti e te moverei do teu lugar. Então, deixar-se-á de ter o quê? Luz naquele lugar. É necessário que a igreja, portanto, brilhe. É necessário que a igreja ali esteja, que a igreja ali ilumine. E aonde a igreja ilumina, ali a claridade. E aonde a claridade, ali há esclarecimento. Então, que haja iluminação, e com a iluminação haja esclarecimento, com o esclarecimento haja entendimento, porque se brilha a igreja, brilha para que os outros possam ver,
para que os outros possam enxergar. Não brilhamos com o propósito de sermos vistos, brilhamos com o propósito de que outros vejam. Mas os líderes da igreja, os anjos da igreja, eu imagino que cada um desses castiçais tinha formas diferentes, tinha tamanhos diferentes. Todos eles foram feitos da mesma natureza, do mesmo material. Eram candelabros de ouro, todos candelabros de ouro, mas necessariamente não eram todos iguais. Cada um deles tinha sua particularidade. E é interessante perceber que deveria existir espaço suficiente entre os candelabros para que o Senhor se movesse. Para que o Senhor se movesse. Deve haver espaço entre os ministérios. Deve haver espaço entre as igrejas. As igrejas devem respeitar esse espaço. Isso não é divisão, isso não é afastamento, isso é apenas espaço. Espaço para quê? Para haver mover de Cristo, mover de Deus em nosso meio, no meio da igreja de Cristo. É necessário que haja espaço suficiente para que o Senhor se movimente. Assim, cada um de nós deve estar o lugar. Alguém poderia até mesmo dizer: será que o lugar tem alguma importância? Há lugares que Deus escolhe. É interessante que quando se fala do templo em Jerusalém, se diz, e não é outro senão o próprio Deus que diz: eu escolhi este lugar, para que meu nome seja glorificado neste lugar. Há lugares escolhidos. E ainda diz o Senhor: e eu ouvirei toda a oração que se fizer neste lugar. Nós temos que orar pelas igrejas. Nós temos que orar pelos lugares das igrejas. Nós temos, embora a igreja, alguém possa dizer, e com toda a razão, a igreja não é o templo, a igreja não é a construção, a igreja são as pessoas. Estará completamente certo nesta afirmação, mas é necessário existir um lugar para que Deus seja glorificado neste lugar. Enquanto a igreja ali estiver, este lugar não é qualquer lugar. É o lugar onde Deus ouve todas as orações. E a casa do meu Pai será casa de oração para todos os povos. Mas volto eu aos líderes. Se as igrejas têm que ter um certo distanciamento, tem que haver espaço entre as igrejas, me parece que entre os anjos tem que haver proximidade. Proximidade tal que caibam todos na palma da mão do Senhor. Esses não podem estar distantes. Esses não podem estar em momento nenhum afastados. Esses têm que estar reunidos.
Estes são estrelas. As igrejas são candelabros com lâmpadas, mas eles são estrelas. E qual é o lugar da estrela? Eu pensava que o lugar de uma estrela era no céu. Mas aqui o lugar da estrela é na mão do Senhor, de onde eu poderia falar, sem medo de errar, que quem está na mão do Senhor está nos céus. Amém. Pois se o natural de uma estrela é estar nos céus, estas estrelas naturalmente estão nas mãos do Senhor, e quem está nas mãos do Senhor está nos céus, porque nos céus está o Senhor, entronizado. Lá Ele tem o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Deus se alteia aos céus, e nas suas mãos estão os anjos, nas suas mãos estão os anjos da igreja, nas suas mãos estão as estrelas. Porém, é dita uma palavra tão interessante ao João de Pátimos. É dito: escreve. Escreve. Não apenas o que escrever, mas para quem escrever. Escreve ao anjo. Escreve ao anjo da igreja. Escreve aos anjos da igreja. E que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus diz às igrejas. Logo, Deus ordena que se escreva ao anjo para que a igreja ouça. Ouça o que Deus escreveu ao anjo. É necessário que primeiro o anjo receba, para que toda a igreja escute, para que toda a igreja ouça. E eu espero que não apenas ouça, mas dê ouvidos ao que o Espírito diz. O Espírito diz, mas não só diz, como escreve, ordena que seja escrito, para que o anjo receba, para que o anjo leia e a igreja ouça. Era comum na época inicial, que nós chamamos apostólica, que as cartas recebidas fossem lidas pelo líder da igreja a toda a igreja. Então era uma carta escrita ao anjo, mas o anjo deveria ler a carta e a igreja ouviria. Há aqui um caminho de uma mensagem vinda ao anjo, do anjo à igreja. Mensagem tendo origem em Deus, a revelação de Cristo vinda ao anjo e do anjo à igreja. A palavra de Cristo vinda ao anjo e do anjo à igreja. Há todo um processo para que se chegue a toda a igreja, e esse processo vai direto ao anjo. Chegue no anjo e você chegará na igreja. Toque no anjo e você tocará na igreja. Toque no líder e você tocará em toda a liderança. Toque no líder e você tocará em todos os liderados. Quem há de cuidar
dos homens que devem cuidar da igreja de Cristo. Quem há de cuidar? Porque diz a palavra: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E há uma carga. Homens de Deus, famílias de homens de Deus, estão sendo atacados de uma maneira impressionante. Nesses dias atendi uns tantos, ouvi tantas histórias, algumas delas que não podemos de forma nenhuma falar. Mas o inimigo não está poupando munição contra os homens de Deus, contra a família dos homens de Deus, para finalmente atacar a igreja de Cristo. Escreve ao anjo, envia o anjo, alcança o anjo. Sejamos um carteiro com uma mensagem para o anjo, a fim de que a igreja inteira escute a voz do Espírito Santo. Se queremos uma igreja que escute a voz do Espírito, temos que alcançar a liderança da igreja. Deus me fez recordar de uma visão que tive há muitos anos. Há muitos anos eu tive uma visão e via em um lugar Cristo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado e querido Jesus Cristo. Cristo chorava, lágrimas desciam, chorava, soluçar. Quando você ama Jesus, você não quer ver Jesus chorando. Porque quando você ama alguém, você não quer ver esse alguém chorando, esse alguém sofrendo. Era nítida na visão a dor, o sofrimento de Cristo. E eu me aproximei do Senhor, disse: Senhor, o que eu posso fazer? O que o Senhor está sentindo? Por que o Senhor está chorando? E o Senhor então me respondeu: eu choro, e choro pelos meus ministros, porque os meus ministros também são minhas ovelhas, e não há quem ame os meus ministros, não há quem cuide dos meus ministros, não há quem sirva aos meus ministros. E eu disse: Senhor, o que eu posso fazer? E Ele me disse: volta e serve aos meus ministros, volta e cuida dos meus ministros, volta e ame os meus ministros. Eu não te chamei para ser um líder dos meus ministros, eu te chamei para ser um servo dos meus ministros. Volta e serve aos meus ministros. Meus irmãos, quando eu li esse texto e vi o lugar dos anjos, e o lugar dos anjos da igreja é na palma da mão do Senhor. É nesse lugar que os anjos têm que estar, é nesse lugar que eles devem ficar. E mesmo que a palma se feche sobre eles, eles sintam a pressão de uma mão fechada, da mão do Senhor, fechada sobre eles. Naquele momento, eles estarão mais seguros do que em qualquer outro lugar, porque eles serão inatingíveis. Inatingíveis. Humilhai-vos perante a grande, a poderosa mão do Senhor, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Vos exaltará.
Se existe estrela que não cai, se existe estrela que não é arrastada, é estrela que está na mão do Senhor. Porque dessa mão ninguém cai, dessa mão ninguém escorrega, dessa mão ninguém escapa, dessa mão ninguém foge. Essa é uma mão que nos contém, mas que nos contém carinhosamente, amorosamente. É a mão que nos sustenta, é a mão que nos guarda, é a mão que nos protege, é a mão que nos usa. Sim, é a mão do Senhor. Mas eu quero dizer especialmente à igreja, a igreja evangélica, pentecostal, cristã, a nossa igreja. Nós não fomos chamados para sermos os maiores. Nós também não fomos chamados para sermos os melhores. Nós não fomos chamados para sermos os principais. Nós fomos chamados para sermos os servos. Nós fomos chamados para servirmos e servirmos a igreja de Cristo na face da terra. Nós fomos chamados para servirmos aos líderes, para servirmos aos pastores, a todos os pastores. Não fomos chamados para sermos um grande ministério com diversos ministros debaixo da nossa autoridade. Nós fomos chamados para estar abaixo de todos, para tomar o avental de servir, para tomar a bacia de lavar, para lavar os pés dos nossos irmãos, para podermos cuidar das igrejas, para derramarmos azeite sobre as suas cabeças, para colocarmos pão em suas mesas, para alimentarmos aos nossos amados e queridos irmãos, para servirmos às mesas, para sermos mordomos da casa do Senhor. Esta é a diaconia da nossa igreja, do nosso ministério. E eu espero que você tome de todo o coração esse chamado, porque isso é um chamado. Saiba que Deus escolheu alguns para serem grandes, para serem poderosos, com grandes recursos. Mas Deus nos chamou para sermos servos, a mim e a você. Você, porque está comigo, e eu, porque não tenho escolha. Amém. O Senhor está olhando a sua igreja. O Senhor está segurando os seus anjos, os seus ministros. Mas há aquele que alimenta o candelabro. Aquele servo que caminha no anonimato. Eis a palavra anonimato. Que caminha. Dirá, pastor, nós nunca poderemos crescer. Claro que poderemos crescer. Nós nunca poderemos alcançar grandes coisas. É lógico que podemos alcançar grandes coisas. Mas aonde está o nosso coração? Está em termos grandes coisas? Está em crescer? Ou está em servir? Jesus, que poderia fazer o que ele desejasse fazer, porque o Pai colocou toda a autoridade e todas as coisas lhe confiou em suas mãos. Jesus
tirou suas vestes superiores. Muitas vezes o que nos falta é tirar vestes superiores, quando não de superioridade. E se cingiu com um avental, e tomou uma bacia. E eu vou dizer uma coisa, eu quero acompanhar o meu mestre, porque ele diz, fazei assim também, uns aos outros. Eu quero tirar as vestes superiores, eu quero me colocar o avental, eu quero tomar a bacia de lavar, eu quero lavar os pés dos servos e servas do Senhor. Por quê? Porque foi para isto que Ele nos chamou. Para sermos uma igreja que serve. Uma igreja que serve. Precisamos servir as igrejas da Zona Sul, as igrejas em Botafogo, as igrejas do Rio de Janeiro, as igrejas de nossa nação. Como faremos isso? Um passo de cada vez. A primeira coisa, tiraremos as vestes superiores. A segunda coisa, colocaremos o avental, o humilde avental, a identidade nossa. Não são vestes ornamentadas, são o quê? O humilde avental. Acostumado com ajoelhar-se, acostumado com inclinar-se, acostumado com humilhar-se, acostumado com servir. Tomar a bacia de lavar e começar então a obrar, a trabalhar, a servir, até que o último tenha recebido. Os dignos e os indignos, porque naquele dia não só os dignos tiveram seus pés lavados, mas Judas também teve. Eu não fui chamado para ser juiz e julgar. Veja que João bem sabia quem era Judas, porque quando este saiu, disse, ele não era boa coisa. Porque João, a respeito de Judas, não poupa palavras, e diz, era ladrão. E quem falou isso foi o apóstolo do amor. Então, quando você consegue arrancar uma palavra desta, de um homem como João, é que você já foi além das contas. Mas até este temos que servir. Servir a quem queremos servir, servir a quem não queremos servir. Servir às ovelhas e também servir aos bodes, porque não sabemos diferenciar ovelhas de bodes. Deveria ser fácil. Só no abrir da boca deveria saber se é ovelha ou bode. Dizem que há uma diferença sutil, porque a ovelha faz mé e o bode faz bé. Há uma diferença sutil. Mas mesmo assim, parece que nós não conseguimos diferenciar bem. Deveria fisicamente ser fácil, mas parece que os nossos olhos não conseguem enxergar bem. Então, sirvamos a todos. Sirvamos a todos, sabendo que não é de nossa alçada separar o joio do trigo, mas verá o dia em que os anjos do Senhor virão e hão de separar o joio do meio do trigo. Mas até lá, sirvamos e sirvamos a todos. Sirvamos aqueles que queremos servir e com muito prazer serviremos, mas sirvamos aqueles que também não queremos servir. Mas sirvamos. Por amor e por obediência, sirvamos. Por quê? Porque você nunca sabe, eu nunca sei, nenhum de nós jamais consegue saber quando um milagre extraordinário acontecerá dentro da igreja. E que milagre é esse? Quando o bode vira ovelha. Por meio da conversão. Por meio da conversão.
De modo que eu estou aqui, nesta noite, neste domingo de ceia, para levantar ao Senhor um compromisso como ministro e um compromisso como igreja. E gostaria que todos fizéssemos isso. Sirvamos a igreja de Cristo. Sirvamos a igreja do Senhor. Sirvamos as igrejas e aos anjos das igrejas. Cuidemos das ovelhas. Cuidemos do rebanho. Apacentemos. Mas sabedores que nós não fomos chamados para governarmos, fomos chamados para servirmos. Usemos a linguagem mais poderosa que há, a linguagem do amor, a linguagem do servir. E assim possamos capacitar a igreja de Cristo, possamos fortalecer a igreja de Cristo, possamos despertar a igreja de Cristo, possamos avivar a igreja de Cristo. Quem cuidará dos meus? Quem cuidará dos meus? Quem? Eu não te chamei para liderar. Eu te chamei para servir. Servir. E servir. E se não servimos, para que prestaremos? Porque esse é o nosso chamado. Você, pela live, que quer servir, esse é o teu chamado. É o meu chamado. Você, pela live, que é a igreja, conosco. Eu sou tão grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque bem disse Moisés, eu sozinho não poderei fazer. Esse é um trabalho não para um homem. Esse é um trabalho para uma equipe. Esse é um trabalho para um ministério. Esse é um trabalho para uma igreja. Servir. Servir. Quando você está nas mãos do Senhor, você está no melhor lugar que há. No melhor lugar que existe. Você está literalmente nos céus. E vai brilhar como uma estrela. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em Tuas mãos. Nós te pedimos que o Senhor seja conosco nesta noite, que levantamos aqui um compromisso de tirarmos as vestes superiores, de colocarmos o avental, de tomarmos a bacia. Como disse o Senhor, água para lavar os pés, azeite para ungir a cabeça e ósculo santo para receber. Com um beijo. Dá-nos, Senhor, atitude de servo, mas mais do que isso, dá-nos uma atitude de amor. Porque não é apenas lavar os pés e ungir a cabeça, é beijar a face, é beijar as mãos, é beijar os pés. Então, ó Senhor nosso Deus, dá-nos um espírito amoroso, carinhoso, para que lavemos os pés com carinho, para que unjamos a cabeça com carinho, para que beijemos com afeto.
É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Eu sinto uma presença de Deus.